Ontem, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, durante cerimônia de repatriação do manto Tupinambá, o presidente Lula trocou farpas com Iacuí Tupinambá, líder indígena da Bahia. No seu discurso, Tupinambá fez reivindicações a respeito da demarcação de terras indígenas e criticou o Congresso, o Judiciário e o governo Lula pela aprovação do marco temporal. Temos hoje o pior Congresso da história da República. O Judiciário egocêntrico e parcial. Um governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê, enfraquecido, acorrentado às alianças e conchavos para se manter no poder. Depois foi a vez de Lula falar. Em resposta direcionada a Tupinambá, o presidente rebateu as críticas da líder indígena. Eu confesso a vocês que eu lamento profundamente se eu tivesse o poder que a companheira que me chamou de filho da dona Lindu, se eu tivesse o poder que ela pensa que eu tenho, eu não estaria aqui comemorando um manto. Eu estaria comemorando a vida de milhões de indígenas que morreram nesse país, escravizados pelos colonizadores europeus. Ana, deixa eu te ouvir, porque até teve um outro trecho aí da fala do Lula que foi até mais agressivo aí em relação a essa liderança indígena nesse evento de hoje, em que ele diz, até sugere para ela mudar o discurso, e aliás ela fez um discurso aí bastante contundente em relação ao judiciário, disse que é um judiciário egocêntrico e parcial, e falou do governo, falou que o governo usou ali acorrentado a alianças e conchavos para se manter no poder. Upsi, faltou combinar com a plateia, né? E aí, Paula, é o que a gente sempre fala aqui. É um governo que fala apenas para sua bolha, fala apenas em ambientes controlados, de temperatura, de pressão. Desde o dia 1º de janeiro de 2023, não tem as redes sociais, não fala com ninguém nas redes sociais. A tal live do presidente teve que ser derrubada porque não tinha audiência. Não consegue, por exemplo, como o Augusto sempre fala, fazer o teste da Paulista. A manifestação do presidente Bolsonaro foi maior, foi menor, que a de fevereiro, que a de 2000. Então vá até a Paulista, faça o teste da Paulista, convoque a sua manifestação. Não consegue convocar sequer a própria manifestação e colocar as pessoas nas ruas. As imagens do 7 de setembro, desse último 7 de setembro, são avassaladoras, as imagens de Brasília. Um presidente desfilando para ninguém, para absolutamente ninguém. Ali o desfile militar parecia que estávamos vendo páginas da União Soviética, da Coreia do Norte, não sei, desses regimes totalitários, sem povo, sem povo. Em 2022, a Janja de vermelho já havia acenado para ninguém. E agora o Lula, que se desentende com o povo porque não encontra o povo cara a cara, tete a tete, olho no olho, agora se desentendeu com o líder indígena porque líder indígena, falando a verdade, o judiciário está corrompido. Não há um ordenamento correto aqui na nossa República. Então, Paula, cedo ou tarde, as coisas, a realidade, ela bate, né? Você pode enganar as pessoas por algum tempo, mas não dá para enganar todo mundo durante o tempo todo. O Silvio, antes de te ouvir, a gente vai exibir o trecho da fala do presidente Lula, porque ele ficou visivelmente irritado e usou aí até um tom um pouco agressivo com relação ao que disse a liderança indígena, a Iacuí Tupinambá. A gente vai acompanhar aí antes do seu comentário. Eu confesso a vocês que eu lamento profundamente se eu tivesse o poder que a companheira que me chamou de filho da dona Lindu, se eu tivesse o poder que ela pensa que eu tenho, eu não estaria aqui comemorando um manto.
eu estaria comemorando a vida de milhões de indígenas que morreram nesse país, escravizados pelos colonizadores europeus. Eu queria apenas que a companheira que falou aqui mudasse o seu discurso. Aqui não tem subserviência para ficar no poder. Eu não preciso disso. O que você tem é inteligência política para saber que eu tenho um partido com 70 deputados e 513, que eu tenho 9 senadores e 81. E para mim aprovar as coisas, eu sou obrigado a conversar com quem não gosta de mim. Eu sou obrigado a convencer as pessoas a votarem. O Silvio estava aí visivelmente inflamado no evento. Não, e dedo em riste contra uma liderança indígena. Paula, você aí está dividindo a tela comigo agora. Você já imaginou se o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Michel Temer, um dedo em riste contra uma liderança indígena? O que teria acontecido com eles? As manchetes na imprensa, as ONGs, o mundo, olha, eu não sei o que teria acontecido se um deles tivesse levantado, erguido um dedo em riste contra uma liderança indígena, mas é o Lula. O Lula pode falar o que ele quer em relação a mulheres, o Lula pode fazer piada com mulheres, de mau péssimo gosto, né? O Lula pode falar o que ele quiser em relação a negros, ele pode erguer o dedo, colocar um dedo na cara de uma liderança indígena. Ele pode. Ele tem essa licença do consórcio que o sustenta. Supremo Tribunal Federal e a mídia mainstream, né? Tem alguma emissora aí está exibindo isso? Aquelas emissoras que chamavam o presidente Jair Bolsonaro de genocida, e o genocídio Yanomami, né? O incendiador de florestas. Vamos lá. Cadê? Onde é que elas estão? Elas não apareceram hoje. Pois bem, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Lula está provando do próprio veneno, porque é a esquerda, é o PT, esse partido que ele falou que tem 70, nem ele sabe quantos deputados tem. Se ele quiser, eu dou partido por partido, na Câmara dos Deputados, por bloco, por partido, na eleição, na posse e atual. Se ele quiser, eu mando um Excel para ele, eu falo aqui ao vivo. Não tem problema nenhum. Ele não sabe. Não sabe quantos deputados tem, quantos senadores ele tem, e nem quem é o nome do articulador político do governo, que ele também não tem, porque o Alexandre Padilha ocupa esse cargo porque é amigo da mulher dele, a Janja da Silva. Mas vamos lá. Ele está culpando o Congresso por isso? Ele está culpando o Congresso por conta de demarcações de terras indígenas? Olha, é difícil, Paula, mas é bom vê-lo provar do próprio veneno, porque foi ele quem envenenou governos anteriores com essa agenda. Ele foi eleito com essa agenda. E agora, o Brasil inteiro, e inclusive os indígenas, que tem 14% do território nacional, não é pouca coisa. Eles têm um país dentro do Brasil, em quilômetros. Inclusive os indígenas estão vendo quem é o Lula.